tá? A gente está começando aqui, né? Eu vou gravar aqui essa nossa revisão e aí eu vou compartilhar, né, uma tela aqui com vocês, né? Que é lá do nosso PowerPoint, tá bom? Bom, então tá aí, tá? A tela aí logo no início, né? Primeiro dia de aula que eu mostrei para vocês, a ementa da disciplina, o que que a gente iria ver, né? Então, passando tudo aqui, tá legal? E aí, primeiro tópico, tá, pessoal? Gravem bem isso, tá? Gestão de pessoas com gestão estratégica de pessoas, tá? O que que é importante, pessoal, a gente saber aqui, tá? Que gestão de pessoas praticamente é onde eu vou trabalhar pessoas, mas o meu foco é controle, tá? Eu acho que isso daqui, em todas as aulas, sempre eu retomo isso daqui, tá? E no caso da gestão estratégica de pessoas, é quando eu trabalho pessoas para que as pessoas possam gerar resultados, tá legal? Então, lembre-se, gestão de pessoas é mais controle de pessoas. Gestão estratégica de pessoas é mais resultados, tá? E aí a pergunta é o seguinte, Marcelo, você vai cobrar isso, né, essa definição, a gente escrever do jeitinho que está aí? Não, tá? Mas o que que acontece? Essa pergunta, ela vai vir no meio que entre linhas ali, tá? Da gestão de pessoas, da gestão estratégica de pessoas, mas é super tranquilo, pessoal, tá? É só vocês lembrar que gestão de pessoas é quando eu vou trabalhar no controle dessas pessoas, tá? E gestão estratégica de pessoas é quando, além de eu trabalhar o controle das pessoas, eu trabalho as pessoas para que as pessoas possam gerar resultados para mim, tá? Então, ou seja, eu cuido das pessoas, tá? Eu cuido das pessoas para que as pessoas possam gerar resultados. Por quê? É esse que é o nosso objetivo, tá? É esse que é o objetivo, tá? Trabalhar pessoas para que as pessoas possam gerar resultados, tá legal? Essa parte de RH aí, né, eu já até comentei com vocês, né, que na verdade o RH, na minha opinião, não deveria ser recursos humanos, né, mas sim o respeito ao humano, né, e o intuito de oferecer o recurso para desenvolver o humano, tá? E aí é onde eu coloquei aí, muitas vezes o RH é estratégico, ora ele é reduzido a departamento pessoal. Marcelo, quando eu sei que se o RH da minha empresa é um RH estratégico? É simples, gente. É só você observar se nas reuniões de tomada de decisão da empresa, o RH participa. Porque tem reunião de empresa que o RH não participa, não, gente. Quem participa é o comercial, é produção, vendas, logística, mas o RH não participa, não. Entendeu? Então, ou seja, quando isso acontece dentro de uma empresa, você já reconhece que para aquela empresa o RH não é um setor estratégico, tá? Porque o RH não está presente nas reuniões de tomada de decisão da empresa, tá bom? Definição de competências, tá? Nós vimos lá o CHAEC, né? Ó, conhecimento, habilidade, atitude, a entrega de resultados e a capacidade de criação, tá? Então, hoje, pessoal, uma pessoa competente é aquela que tem conhecimento, que tem habilidade, que tem atitude, que entrega os resultados para a empresa. O que que é isso? Que bate as metas da empresa e que possui uma capacidade de criação, ou seja, que possua criatividade, tá? Depois nós vimos lá o conceito mercadológico. O que que é isso, gente? O que é competência no conceito mercadológico? É a capacidade de solucionar problemas em ambientes complexos, tá? Lembrando que resolver problemas é quando eu ataco o efeito. Solucionar problemas é quando eu ataco a causa. Tá legal? Então a gente tem isso daí, tá? Então aí dentro dessa definição de competências, pessoal,
talvez possa ter alguma coisa voltado aí para o acadêmico, tá? Essa parte de mercadológico aí, pode esquecer, tá bom? Então, não vou cobrar essa parte aí do mercadológico de vocês, não. Talvez a primeira, tá? Conhecimento, habilidade, atitude, entrega de resultado e a capacidade de criação, tá? Então, vimos aí, ó, enquanto gestão de pessoas tem uma figura aí, né, de alguém controlando, tá? E a gestão estratégica de pessoas é quando eu tenho esse foco aí, ó, para gerar resultados, tá? Algumas variáveis de resultados, tá? O que é importante a gente saber nesse slide aqui, gente, ó? O que é importante, tá? Porque tudo isso daqui reflete nos resultados da empresa. Mas o que é importante disso daqui, tá? O importante disso daqui, pessoal, o que eu vou praticamente absolver aqui desse slide? É a gente entender que a liderança, ela pode influenciar em até 70% dos resultados. Tá legal? Então, a liderança, ela pode refletir até 70% dos resultados. Não significa que vai atingir esse nível percentual, tá, pessoal? Mas o líder dentro de uma empresa é fundamental para a geração de resultados ou para a destruição de valores e resultados dentro da empresa, tá? Então, o mais importante, galera, desse slide aqui, ó, tá voltado aqui para a proposta de liderança, tá? Até mesmo porque nós discutimos bastante o conceito de liderança dentro de sala de aula. Inclusive a APS, a primeira APS de vocês, foi sobre liderança. Lembra? Líder expert, líder diplomata, liderança transacional, liderança transformacional, né? Então a gente teve essa proposta aí, tá legal? Então vamos seguir, tá? Aqui a questão das metas, né, que eu coloquei para vocês, ó, elas precisam ser mensuráveis, específicas, temporais, alcançáveis e significativas, tá? Mas o mais importante é que eu tente colocar a meta para que a meta contribua para gerar resultado, para gerar aprendizado e para gerar competitividade mercadológica. O que a gente vê muitas vezes, pessoal, na prática comum das empresas? As empresas colocam metas meramente para bonificar financeiramente o funcionário. Simplesmente para isso. Ah, Marcelo, eu coloco metas aqui para o meu funcionário, porque todo mundo faz isso. Todo mundo coloca metas, né? Todo mundo trabalha com metas aqui e tal. Então, a gente coloca. Só que você coloca aquela meta simplesmente para dar dinheiro para funcionário. Porque aquela meta para a empresa, talvez ela está gerando, né, você tem uma pressão apenas para produzir ou para vender, mas aquela meta, de certa forma, ela não está contribuindo para que a empresa tenha um maior aprendizado, tá? Então tem que ter um cuidado com isso. A meta tem que estar alinhada com a missão, com a visão, com o negócio, com a estratégia da empresa. E não simplesmente vou colocar uma meta aqui para dar dinheiro para o meu funcionário. Tá legal? Trabalho em grupo, trabalho em equipe, trabalho em time, tá? Cuidado com esse slide aqui, tá bom, pessoal? Provavelmente tem uma perguntinha voltada para isso. Que acontece? Trabalho em grupo vai focar na atividade, o trabalho em equipe vai focar na meta e o trabalho em time vai focar no objetivo. E aí, a pergunta vai, talvez, no sentido de que qual deve ser o papel da liderança na gestão dessas três situações, desses três cenários, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um grupo de pessoas, a minha liderança tem que ser mais próxima, tá? Eu tenho que acompanhar mais a minha equipe, eu tenho que cobrar mais, eu tenho que ser um pouco mais incisivo. É aquela equipe que funciona só se o líder estiver ali. Quando o líder não está, a equipe não funciona, né? O grupo ali não funciona. Então, é uma liderança que eu preciso estar
um pouco mais próximo, tá? No trabalho em equipe já é uma liderança mais equilibrada. E no trabalho em time, pessoal, o que é um time? Time também é considerado equipes de alta performance. Então, seja, eu não preciso ficar ali o tempo todo cobrando da pessoa. Ô, fulano, faz isso. Ô, fulano, faz aquilo. Fulano, faz isso. Fulano, faz aquilo. Eu não preciso disso, tá? Eu não preciso disso. Então, nesse caso aí, eu tenho uma liderança apenas de acompanhamento. Então, eu dou mais autonomia para as pessoas. Tá legal, pessoal? Então, eu dou mais autonomia para as pessoas, tá bom? A diferença entre o chefe e o líder, tá? Então, ó, o chefe comanda, né? Dá as costas, o líder já dá os ouvidos aí, né? Assume os riscos, tal, tal, tal. Aqui também a gente viu um slide, ó, a diferença entre chefe e líder. Marcelo, você vai cobrar isso? Não. Então, esquece, tá bom? 3 aspectos da gestão estratégica de pessoas, tá? Que a gente tem que entender que pessoas não são máquinas, pessoas podem ser parceiras e pessoas faz parte da organização, tá? Essas são as ideias principais. Eu não vou colocar, por exemplo, pessoas como ativadores inteligentes de recursos organizacionais. Mas a ideia aqui é vocês entenderem isso, que pessoas geram integração, não são máquinas e que podem ser parceiras do negócio, tá? Para gerar maiores resultados, tá bom? E aí, né? Tem uma frase aí do Abraham Lincoln: a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Talvez eu ainda não pensei, né? Talvez eu jogue uma frase dessa lá e peço para vocês comentarem. Tá legal? Maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Tá legal? Processos da gestão estratégica de pessoas: agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Tá legal? Marcelo, você vai cobrar isso? Não. Tá legal? Então, já pula. A evolução da gestão, né? Na década de 90, o diferencial competitivo estava voltado para máquinas e equipamentos. Na década de 80, gestão da qualidade. Na década de 90, processo. No ano 2000, TI. E, né, nos dias atuais aí, pessoas, tá? Criatividade, trabalhando aí com foco na inovação, tá bom? O que é isso? O que é essa criatividade, setinha, inovação? Significa que se eu quero uma empresa inovadora, eu preciso ter pessoas criativas, tá? Então, pessoas criativas contribuem para a inovação, tá? Marcelo, você vai cobrar isso? Não. Vamos seguir. Gente, isso daqui, ó, esse slide aqui, ó, ações para manter o controle da equipe, tá bom? Trabalhar com metas, aplicar uma carga de trabalho, fazer desconto em folha de pagamento, atribuir responsabilidades, fazer o reconhecimento da equipe, atribuir responsabilidades, acompanhar a rotina, celebrar os resultados, exercer a liderança, aplicar as sanções quando necessárias, são ações para manter o controle da equipe, tá bom? Talvez eu vá pedir aí para vocês citar aí 3, 4 ações para manter o controle da equipe, tá legal? Então, tem várias ações aí, lógico que eu não irei pedir todas, tá? Mas aí seria interessante aí, né? Eu pedir aí para vocês fazer aí umas 3, 4 e comentar sobre elas, tá bom? Porque diante de um desvio de conduta, o líder jamais deverá deixar de tomar uma decisão, tá? A gente já viu, né? Porque se o líder não age, ele perde a credibilidade, tá? E aí os funcionários meio que vão naquela ideia de montar. Tá tranquilo, é de boa, né? Ele é tranquilo. Então vamos montar.
não é isso? Os funcionários começam a colocar em xeque as normas da empresa. Nada, são bobagem. Aqui você pode fazer qualquer coisa aqui que o líder não xinga, não, tá? Então, para manter o controle da situação e a última e o pior, né? Intimidar os demais funcionários quanto a possíveis desvios de conduta, tá? Porque aí a pessoa já pensa assim, ó, você viu? Você viu o que o Marcelo fez, né? Diante daquela situação, o sujeito lá pisou na bola, o Marcelo acabou com a raça dele. Então, ou seja, percebeu como que intimida os demais, né? Então é bom ficar atento a isso daí, tá legal? E também, né, pelo fato aí de ser obrigação do líder, tá? Também pelo fato de ser obrigação do líder, tá? Por isso que o líder tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma ação disciplinar. Essas ações disciplinares não precisa se preocupar, tá? Então, por exemplo, quando ela é baseada em indicadores numéricos, é mais fácil. Se eu contrato, por exemplo, deixa eu pegar o primeiro nome que está aparecendo aqui para mim, ó, se eu contrato a Lívia para trabalhar na minha empresa e eu coloco para ela, Lívia, você tem que produzir tantas peças ou você tem que vender tantos mil, se ela não bate essas metas durante, né, sei lá, os 3, 4 primeiros meses, na hora que eu for desligar ela, eu coloco para ela, ó, Lívia, ó, eu te contratei para você produzir, para você vender, você não está conseguindo gerar o resultado que eu espero, tá vendo? Então é mais fácil para eu tomar decisões quando envolve indicadores numéricos. Nesse caso, qual foi o indicador numérico? A Lívia não conseguiu vender ou não conseguiu produzir a quantidade de peças que eu havia solicitado. Tá legal? Liderança, gente, essas primeiras definições aqui, ó, do Yuki, do Benes, tá? Essa outra aí, não sei de quem, mas ela não aparece aqui para mim, tá? Mais importante é essa daqui, ó, tá legal? Do Falcone, tá? E aí, talvez, pessoal, eu peça para vocês explicar cada processo. Se a liderança consiste em gerar resultados por meio de pessoas fazendo as coisas certas, como que você vai trabalhar cada tópico desse, tá? E aí eu até coloquei para vocês aí, ó, tá? O que é alcançar as metas? Aí tá lá, ó, o que o líder tem que fazer? O que é trabalhar com o time? Aí eu coloquei para vocês, tá? O que é a proposta da liderança? Fazer a coisa certa, né? Agir com ética. Aí eu coloquei aí para vocês, tá bom? Lembrando, pessoal, que esse slide eu vou disponibilizar para vocês, tá? Finalizando a nossa aula aqui, eu já gero ele aqui para vocês, já mando para o Jean e já posto também lá no WebGIS lá, tá legal? Que é preciso para liderar, tá? Toda essa parte aqui, comunicar, colocar a equipe em primeiro lugar, gerar resultado, cobrar a partir do oferecimento de recursos, celebrar os resultados, ser leal, responsabilidade, estimular, assumir, agir de forma ética, o fique atento, tá? A prática ali dos 3 Cs, ó, fique atento. Toda essa parte aqui, ó, vocês não precisam se preocupar, tá? Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Só um minutinho, por favor. Tá? Então, ó, a parte da liderança do Vicente Falcone, tá? Talvez eu jogue uma pergunta para vocês explicar o que constitui cada processo aqui da liderança do Falcone, tá bom? Depois, né, tem essa proposta aqui também do Falcone, tá? Aí vem essa parte aqui, ó, que é preciso para liderar, ó, fique atento, a prática dos 3 Cs. O bom líder é aquele que planeja, avalia, informa, controla, cobra, mas celebra os resultados também. Esse fique atento, tá? Até o fique atento aqui, ó, não precisam se preocupar. Tá legal? Não precisa se preocupar. Agora, o estilo de liderança vai ter, tá bom, pessoal?
Às vezes, de repente, eu pego alguma coisa aqui e jogo lá, tá? E aí, só para vocês falar aí do ponto positivo, ponto negativo, né, desse perfil de liderança, alguma coisa nesse sentido, tá? De repente, eu jogo uma situação também, olha, funcionário entrou na empresa, estava com uma boa ideia, levou a ideia para a liderança, porém o líder, de certa forma, abafou ali toda a liderança dele, inibiu toda a criatividade dele. Opa, beleza, esse estilo de liderança traduz em quê? É a liderança realizadora, né? Que o cara é muito bom para bater meta, mas por outro lado, ele inibe a criatividade das pessoas. Tá bom? Então, essa parte de liderança, gente, tá? Provavelmente vai ter alguma pergunta voltada sobre isso, tá? Qual o melhor estilo de liderança, gente? Nenhum, tá? Vai ter momentos que você vai ter que ser mais duro, vai ter momentos que você vai ter que ser mais leve, vai ter momentos que você vai ter de cobrar um pouco mais, tá? Então, praticamente nenhum, tá? Em termos aí de estilo de liderança, nenhum. Por quê? Tem momentos que você vai ter que bater meta, você vai ter que cobrar mais. Tem momentos que você vai ter que ser um pouco mais diplomata ali com a sua equipe. Tá bom, pessoal? E aí vem aí a nova liderança, tá bom? E aí deve ter alguma coisa aí também voltada aí para a nova liderança. Tá legal? Então, assim, são perguntas discursivas, né? A nossa proposta, a nossa ideia, e aí dá para a gente amarrar, porque vocês devem estar pensando assim, poxa, o Marcelo já colocou aqui umas 30 perguntas que vai cair, mas não é porque às vezes, assim, como são questões abertas, de repente você amarra uma coisa com a outra, tá? Então, por exemplo, essa ideia da liderança aqui eu posso amarrar numa única pergunta, tá? E aí a gente tem o líder servidor, o líder transacional, né, a liderança inclusiva e a liderança transformacional, tá? O líder transacional, pessoal, é aquele que trabalha por meio de trocas. É só vocês pensar isso. O líder transacional é aquele que realiza transações, tá? É aquele que realiza transações em busca aí de trocas e recompensas, tá? Então a gente tem essa questão aí, tá bom? E aí o que acontece, pessoal? A liderança transacional ela vai muito naquele sentido, tá? O fulano, você me dá isso, tá? Você me dá isso, que eu te dou aquilo, né? Então vai muito nesse sentido, né? Você me dá isso, que eu te dou aquilo. Você bate as metas da empresa, que eu vou trabalhar aí, né, um pouco mais aí para te dar uma grana a mais, tá legal? Então tem essa proposta aí. A liderança transacional, pessoal, ela vai nesse sentido, tá? Transações, trocas, recompensas. Vocês vendem tantos mil que eu pago, né, um salário melhor aí para vocês, né, no final do mês aí como uma comissão, alguma coisa nesse sentido, tá? Então você trabalha por meio de trocas, por meio de recompensas, tá bom? A liderança transformacional, tá? E aí nós comentamos até duas figuras, ó, Bernardinho, né, Silvio Santos, né, são pessoas aí que o estilo de liderança deles tem o poder de influenciar os demais, né? São essas figuras aí mais visionárias, né? Pelo carisma, tá ok? Então vai muito nesse sentido, tá? E aí tem os pseudo-transformacionais, né? Que são aqueles líderes praticamente que utilizam o poder de forma mais radical, incisiva, mas que tem um poder de influência muito grande, né? Mas que tem um poder de influência muito grande, né? Sobre as pessoas, a ponto de que as pessoas conseguem dar a vida por um projeto, por um ideal,
tá? Mas aí, né, são chamados aí os grupos aí, os líderes pseudo-transformacionais, tá bom, pessoal? A liderança inclusiva, né? Nós demos até um exemplo aí, tá? O envolvimento de todos, participação das pessoas, é você envolver as pessoas nos projetos da empresa, tá? É você envolver as pessoas no projeto da empresa, né? Nos projetos, nos processos da empresa, tá? Você envolve pessoas ali, né, nesse sentido, tá bom? E a questão do líder servidor, né? Que vimos aí dois exemplos, né? Estar a serviço das pessoas, trabalhar no sentido aí da, do serviço. É aquele líder praticamente que se coloca a serviço das pessoas, tá? Então aí a gente tem aí, né, um pouquinho aí da liderança servidora. Tá legal, pessoal? Então, ó, a nossa proposta que eu vou passar para o Jean, pessoal, nosso slide ele vai lá do início lá do que é gestão de pessoas, com o que é gestão estratégica de pessoas, até aqui, na liderança servidora, tá? Porque foi até aqui que nós trabalhamos quando a gente estava em sala de aula, né? No formato presencial, né? Das nossas aulas, tá? Então, até aqui vai a nossa proposta da liderança aí servidora, tá legal? Então, né, aí a gente vai caminhar nesse sentido, tá bom? Vou interromper, tá? Vou interromper aqui o compartilhamento, pessoal, e vou interromper